Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Hoje é uma noite bem agradável e o tema da nossa palestra hoje é o poder da oração, e pensando nesse tema, né, escolhemos a seguinte mensagem: no clima da oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis, os quadros de convivência, no entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-los como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição, entretanto, se quisermos, ei-la que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Emmanuel. Linda mensagem, né? Antes de nós irmos para a oração, passar um recadinho antes que eu esqueça. As reformas dessas duas partes já terminaram, tá? Então, o passe vai voltar para o local onde ele acontecia. Na verdade, ele ficou um tempo, ele era lá, passou para cá, voltou para o mesmo espaço. Então, na hora do passe, foi dado o... Isso eu ia perguntar, você deu? Eu estou também. Não, mas acho que também não tem problema. Pode deixar. Não tem problema. Ele vai chamando por fileira, né? Não tem problema. Então, vai ser nesse canto, passe normalmente, como era antigamente. E na hora da saída, sair por dentro da biblioteca, passa pela salinha, a aguinha já está ali e entra aqui para a gente fazer o encerramento. Tudo bem? Então, tá bom. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, elevamos o nosso pensamento até vós, humildemente, para em primeiro momento agradecer pelo dom da vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá todo dia de nossa existência. A gente deixa tudo organizado, trazendo os nossos irmãos que necessitam do teu amparo, do seu amor, do esclarecimento, de tudo aquilo que possa preencher o vazio que muitas vezes encontram na alma. Pedimos, Deus, que a nossa palestrante possa ser bem iluminada, que possa conduzir com o teu auxílio as palavras, com certeza, calarão fundo em nosso coração, nos auxiliando a refletir sobre as bênçãos da oração em nossa vida.
e em teu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos a permissão para iniciarmos este momento de aprendizado. Assim seja. E hoje, né, a Magda Círio gentilmente veio com seu esposo para compartilhar conosco esse tema, o poder da oração, ou o poder da prece. Fique à vontade. Quando eu faço a tempo de duração da palestra? Geralmente vai até umas 10 para as 9, 9 horas. Se dá uma esticadinha, não tem problema. Não. Aqui, ó, você coloca para você. Tá bom. Fique à vontade. Boa noite a todos. Foi uma alegria receber esse convite do Luiz Carlos, né? Eu recebi uma mensagem dele e a princípio eu não conhecia, fiquei meio temerosa. Aí ele se apresentou, disse como é que ele sabia, me conhecia e me convidou e eu aceitei o convite com muita alegria. Então, como já fui apresentado, meu nome é Magda, eu trabalho atualmente na União Espírita João de Camargo, em Marília. Essa instituição fica ao lado do Shopping Esmeralda, para quem conhece Marília, né? Mas não estou há pouquíssimo tempo lá. Eu venho de longe, eu comecei minha vida em Osasco, mesmo minha família sendo de Marília, por motivos de trabalho. Nós moramos em Osasco por 35 anos e lá ficamos. Estou há 27 anos na doutrina, esperando que a doutrina entre em mim. Porque eu entrei há 27 anos, mas eu espero que ela entre em mim ainda. E quando eu entrei na doutrina, eu pensava que o palestrante vinha, eu estou há 30 anos na doutrina. Ai, meu Deus, será que um dia eu vou chegar? Cheguei, mas ainda precisando de muito aprendizado, porque todos os dias de nossas vidas é um novo aprendizado. A gente comete equívocos, a gente comete enganos, a gente falha, mas hoje, pelo menos, nós temos a consciência de que nós precisamos nos modificar e nos transformar. E a doutrina espírita nos dá as ferramentas necessárias para que isso ocorra em nossa vida. Então, quando a gente não consegue, é porque a gente não está observando direito, porque a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, vem nos trazer as lições de Jesus de uma forma tão clara, tão nítida, e ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando nós observarmos esses ensinamentos, colocarmos em prática, nós vamos conseguir fazer essa transformação moral que a doutrina tanto nos convida, que Jesus tanto nos convidou e ainda continua aqui entre nós, nos chamando, a atenção, nos dando oportunidades que às vezes a gente deixa passar. Então, a palestra sempre é um grande momento para quem está assistindo e para quem está fazendo, porque eu digo que o ouvido de quem está mais próximo é o meu. Então, eu é que tenho que aprender mais ainda com a palestra que a gente acaba batendo esse papo. É o conhecimento que nos tira da ignorância. Quando a gente conhece, a gente começa a se situar de forma diferente na vida e a tentar ser uma pessoa melhor. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, como disse o nosso irmão. E esse tema nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no Lei de Adoração. Logo lá no item 4, vai falar sobre a prece, que é a questão 658 a 665. E também em vários momentos do Evangelho, nós vamos ouvir Jesus e os evangelistas falando sobre a prece. Então, nós vamos iniciar com a questão 659, apesar de eu dizer que esse da prece é da questão 658 a 665, nós vamos iniciar com a questão 659, que Kardec pergunta aos espíritos amigos qual o caráter geral da prece. E os amigos respondem que pela prece nós realizamos 3 movimentos internos da alma, que é o movimento de pedir, o movimento de louvar e o movimento de agradecer.
E quando nós pensamos nessa pleiade de movimentos, vale a pena nos questionarmos se nós temos o hábito de orar. E se não o temos, por que é que nós não desenvolvemos esse hábito ao longo de nossas vidas? Porque exatamente a prece ou a oração é como respirar. Se nós não respiramos, indubitavelmente nós vamos morrer. E se nós não respirarmos, nós seremos sufocados pela nossa própria pobreza interior, pelos nossos erros que não terão drenagem e pelas perturbações que nós não conseguiremos afugentar. Então, a princípio, prece parece coisa do povão, coisa de beata. Não, é coisa da alma. E é esse oxigênio que nós buscamos das regiões mais altas, que faz esse movimento em nós, essa pleiade de movimentos de louvar, pedir e agradecer e nos colocar em contato com o nosso Criador. Então nós vamos nos perguntar, mas é preciso saber orar? Sim, é preciso aprender a orar. Por quê? Se vocês observarem, todo mundo fala, praticamente. Em alguns casos, não. Mas na grande maioria das pessoas falam. Mas nós não corrigirmos a criança desde pequenininha. Ela vai falar aos solavancos, ela vai gaguejar. No entanto, ela vai estar falando. Se nós não cuidarmos da nossa visão, nós vamos desenvolver astigmatismo, miopia, entre outras doenças oculares que vão dificultar o nosso campo visual, vai embaçar a nossa visão. No entanto, nós estamos enxergando. Se nós não desenvolvermos o gosto pelos alimentos, nós não vamos saber diferenciar erva doce de cravo da Índia. No entanto, estaremos comendo. Então, tudo aquilo que todo mundo faz de qualquer jeito, nós vamos aprender a fazer para tirar o melhor proveito. E aí nós vamos encontrar, alguém pode falar assim, mas orar, rezar, fazer prece é coisa de beata. Não, é coisa da alma. E Jesus trabalhou esse tema em vários momentos. Se nós formos lá no primeiro versículo de Lucas, no capítulo 11, nós vamos ver os discípulos falando, Senhor, ensina-nos a rezar. Se os discípulos pediram que o Senhor ensinasse-os a rezar, eles queriam aprender uma forma mais correta, mais fácil, ou que os aproximassem do Criador. E Jesus, levantando a voz, disse, Pai nosso que estais nos céus. Nesta oração, Jesus dá uma forma, uma maneira de se direcionar até o Criador. E nesta oração que nós conhecemos como oração Pai Nosso, a oração dominical, nós vamos encontrar esses três movimentos da alma, que é o movimento de pedir, o movimento de louvar e o movimento de agradecer, que o Espiritismo vem nos trazer 18 séculos depois. Então, nós nos perguntamos, mas os discípulos eram judeus, e os judeus tinham o costume de orar. Então, por que é que eles pediram para Jesus que os ensinasse, a orar? Porque eles tinham, apesar de eles terem o costume de orar, eles sabiam que aquilo eles faziam era um formalismo. Todos faziam aquilo. E aquilo que você faz por formalismo, muitas vezes o coração vai para um lado e a boca vai para o outro. Então eles queriam aprender uma forma de se dirigir ao Criador. E aí então nós vamos ver Jesus dando esta fórmula a eles, ensinando-os a se dirigir ao Criador, não falando só da boca para fora, mas colocando o coração, colocando o sentimento, porque cada palavra de uma oração que nós fizermos tem que conter sentimento. E aí nós vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz assim, quando orardes, não façais como os hipócritas, que ficam em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas. Eles já receberam o seu prêmio, o seu galardão. O que Jesus quer dizer com isso?
que a oração não deve ser espetaculosa, que nós não devemos dar espetáculos para realizar uma oração, que tem que ser feita do coração. E ele complementa, quando orares, no versículo seguinte, quando orares, entrai para os vossos aposentos e orai em segredo, porque o Pai do céu que vê aquilo que se passa em segredo, nos atenderá. Então, olha como Jesus lida com a oração. Ele vai nos dando caminhos para que a gente possa fazer de forma correta, de forma certa e atingir. Quantas vezes as pessoas falam, mas eu oro tanto, eu oro, tudo que você imaginar eu já fiz de oração e não sou atendido. Mas falou com Deus? Ou está falando só da boca para fora? Então a gente tem que falar com Deus. Como é que a gente fala com o Pai da gente? Não é com simplicidade, não é? Deus é nosso Pai. E é superior ao nosso Pai da terra, aquele que nos deu a oportunidade do renascimento aqui. Então nós não precisamos de palavras bonitas, palavras decoradas, nada disso. Nós temos que falar com o coração. Quanta dificuldade nós temos de fazer isso. Porque nós nos desacostumamos. Nós sempre estamos nos projetando para fora. E quando nós entramos, nos recolhemos para fazer a oração, seria o momento de nós colocarmos todas as nossas realidades internas para fora. Mas nós não temos mais costume, ou temos vergonha de passar os nossos sentimentos, as nossas realidades, porque nós fazemos iguaizinhos a Jesus, nos diz. Quando orares, não façais como os hipócritas, que ficam em pé nas sinagogas ou nos campos da rua. É o exibicionismo. Tanto é que a gente assim, nós vamos sair uma determinada moda de vestuário, né? Às vezes o vestido aperta, a calça estrangula, o cinto, mas eu estou na moda. A roupa é feia, mas eu estou na moda. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou na moda. Festa, essa é para as mulheres. Os homens não, estamos coitados, eu falo para o meu marido. A gente não vai numa festa 2 vezes, 3 vezes, é impossível com o mesmo vestido. Porque o vestido é feio? Não, o vestido é lindo. Mas o que é que os outros vão dizer? Quando a gente pensa assim, nós estamos projetando, é como se fosse um espelho. Porque a gente pensa assim dos outros. Eu bato o olho, eu já sei quem é. Falo tudo, eu conheço. Só de olhar eu sei quem é essa pessoa. Nós temos a mania de julgar as pessoas. E o julgamento é um espelho. Quando eu julgo alguém, é porque eu estou projetando nele tudo aquilo que eu sinto. Eu estou falando de mim e não do outro. Mas nós temos esse costume. Então, quando orares, não façais como os hipócritas. Entrai para os vossos aposentos. Que aposento? Quarto de dormir? Não. É a nossa intimidade. Nós temos que entrar na nossa intimidade. E hoje nós não conseguimos mais fazer isso. Nós não conseguimos ficar calados em nenhum momento. É o medo da solidão? Não sei se é a vida moderna. Antigamente ainda, a gente entrava no ônibus, entrava no carro. Se quisesse telefonar, a gente tinha que chegar em casa, pegar o aparelho que estava fixado na parede e conversar. Hoje não. De qualquer lugar a gente pega o celular. A gente entra no centro espírita, que eu falo de nós, porque é aqui que nós estamos, encontra amigos e fala. Lembra aquele assunto? Começa a palestra ou atividade, depois a gente continua. Acaba o assunto. Pega o telefone e fala. Tem até um meme na internet que é muito interessante. A mulher está no telefone, porque todo mundo ouve também, não é conversa íntima, é pública, né? Está dentro do ônibus, contando a história da vizinha, a desgraceira que tinha acontecido com a vizinha. Só que a hora que ela vai finalizar a história, o ônibus chega na parada dela, ela desce. Todo mundo desceu atrás para ele saber da história. Então, assim, a gente não consegue ficar calado em nenhum momento. Aí pega o celular, oi, jantou?
Já comeu? Comeu o quê? Vai chover aí? Não tem o que falar, a gente inventa assunto. Celular, se você não tiver o som, ele toca a noite inteira. As mensagens, plim, 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 plim. Você chega de manhã, está cheio de mensagem. Medo. Se quiser, Gilberto Gil foi sábio. Ele disse assim, se quiser falar com Deus, tem que apagar a luz. Nós não conseguimos apagar a luz em nenhum momento. É o exibicionismo. E aí a gente pergunta, nossa, mas eu estou com um problema, estou rezando tanto, não sou atendido. Nós somos acostumados, pelas religiões ocidentais, a ir ao supermercado da fé. É assim, eu vou lá na igreja, no templo. Normalmente todos nós viemos de religiões cristãs, né? Aqueles que não são espíritas de nascimento. Então você compra o pecado lá pro padre, você vai para casa, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, 3 Deus Pai. Semana que vem você volta. Mas isso aí é quando o pecado é pequenininho. Sim, não, se for pecado grande, você faz Deus com misericórdia. Aí, sem oração, claro, mas é o supermercado da fé. Então as pessoas maquinalmente sentam ali e rezam aquilo que lhes foi pedido, sem se darem conta de nem nada do que eles estão falando. As pessoas estão acostumadas, às vezes você está com um amigo, uma amiga, no carro ou a pé, falando mal do governo, falando mal da vizinha, passa em frente à igreja ou ao cemitério e continua falando, não sabe nem por que está fazendo aquilo. Quando não está falando dentro da igreja. É porque alguém ensinou. Aí tem uma história muito interessante, para a gente ver como a gente às vezes faz as coisas sem ter noção do que nós estamos fazendo. A moça, todo Natal assava meio peru. Fazia aquele meio peru e tinha na mesa e todo mundo adorava. E um dia alguém perguntou, por que só meio peru? Mas sabe que eu não sei, minha mãe que me ensinou. Aí a mãe era viva, ela foi mãe. Eu queria saber por que só meio peru, porque o fulano me perguntou, eu não sei. Ela falou, não foi minha mãe que me ensinou, mas a avó também estava viva. Aí foi perguntar para a avó. A mãe perguntou para a avó, por que só meio peru? Ela falou que a panela da minha bisavó, da mãe, que era a bisavó, era pequena, só cabia de mim. Então muitas vezes a gente acha só meio peru, porque a panela é pequena, mas não questiona por quê. Então nós temos que questionar, nós temos que aprender a nos posicionarmos, a nos colocarmos. E a oração tem que vir do coração, do sentimento mais íntimo. E aí Richard Simonetti, no livro Constituição Divina, tem uma lição que chama o Poder do Coração. Eu acho que muitos conhecem essa lição, mas é sempre bom relembrar. Ele nos diz que havia um preto velho, e nós sabemos que a condição de escravo é uma das mais indignas da humanidade. Por quê? O escravo não é dono do corpo, não é dono do tempo e não é dono das honras. E não tem nada. Mas esse preto velho era agradecido. Ele tinha um sentimento de agradecimento a Deus. E ele levantava muito cedo, quando ele levantava para cuidar do pedaço de terra que o seu dono lhe reservou, ainda tinha algumas estrelas ainda, estava escuro ainda, era bem de madrugada. E ele chegava com uma certa alegria nessa terra. Aí ele tirava o chapéu, colocava no peito, olhava para o firmamento e falava, Senhor, o preto velho está aqui. Era a forma dele. Olha, nessas atitudes dele, ele pedia, ele louvava e ele agradecia. Só isso ele falava. Não tinha uma palavra decorada, não tinha uma palavra bonita, até porque ele era uma pessoa ignorante no sentido de conhecimento. Ele não tinha aprendido a ler, a escrever. Era o que ele sabia, era o sentimento que ele tinha, era o coração que ele estava colocando. Senhor, preto velho está aqui. E ele começava o dia dele de forma tendo a certeza que tudo ia acontecer de forma correta. E se não acontecesse, Deus sabia todas as suas necessidades,
Deus conhecia todas as suas dores, todo o seu sofrimento. Então, aquilo que as nossas orações não puderem transformar com as nossas mãos, que Deus nos dê paciência para que nós possamos ultrapassar aquelas barreiras. Somos imediatistas, queremos que tudo aconteça assim. Eu peço e acontece. Não funciona assim. Nós vemos um filho, um neto, se quebrar a perna e tiver que engessar. Eu já tive meu filho de 1 ano e 9 meses, ele quebrou e engessou daqui a aqui. Quantas vezes ele pediu para eu tirar aquele gesso? Todos os dias, todos os momentos, ele pediu para eu tirar o gesso. Doía no meu coração ver ele arrastando a perninha. Foram 45 dias. Mas se eu tirasse, não ia cicatrizar. Ele ia ter problemas futuros, ele ia ter anomalias na perna. Então, por mais que me doeu na alma deixar ele com o gesso, era o remédio necessário. E quantas vezes Deus não nos dá o remédio necessário que dói na alma, mas é aquele que a gente precisa naquele momento. Então, muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Porque Jesus, lá em Mateus também, ele nos diz, no capítulo, eu não vou lembrar o capítulo nem versículo, mas eu vou falar, 21 e 22, capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes com fé e em oração, vosso Pai Celestial que está nos céus, vos atenderá. Ele disse tudo, tudo. Ele não disse assim, se você pedir com fé em oração, vosso Pai Celestial vos atenderá pela metade, vai ver, vai analisar, vai mandar para uma bancada de especialistas, ver se aquilo é bom para você ou não. Ele disse tudo. E a gente reza, e mais assombração aparece, ou nós não sabemos rezar, ou Jesus mentiu. Nós temos que fazer essa escolha. Eu acredito que nós ainda não aprendemos a orar. Nós não aprendemos a abrir o nosso coração. Tem um pintor que chama William Rowan Hunt, ele é inglês, e ele fez uma tela chamada A Luz do Mundo. E essa tela, segundo os críticos de arte, ele tem traços muito bem definidos, cores muito bem definidas. E no dia que ele expôs essa tela, um crítico de arte chegou e fez comentários. Olha, seu William, não sei como ele se portou com relação a ele. A tela é maravilhosa, bem pintada, é bonita. Eu vou falar como que era a tela. A tela era assim: Jesus à noite num jardim, segurando uma lanterna com uma mão e batendo numa porta. Ele falou, tá lindo a coloração, as tintas utilizadas, os traços, mas eu vou fazer um apontamento. O pintor falou, pode falar, está faltando a maçaneta da porta. Não está faltando. Essa porta simboliza o coração. Ela só abre de dentro para fora. Então, muitas vezes nós não abrimos o nosso coração. A gente não permite que Jesus entre. Então, é isso que nós temos que aprender a nos posicionarmos para que nós tenhamos o melhor resultado possível das nossas orações. Aí, Kardec pergunta na questão 658, que é a primeira questão que nós estávamos estudando. Qual é a oração, a prece mais agradável a Deus? Entre outras palavras, que no livro do Espírito, os Espíritos falam um pouquinho mais, mas é aquela feita pelo coração. Então, essa é a prece mais agradável a Deus. É aquela que nós fazemos com o coração, não aquela que nós fazemos da boca para fora. Não é aquela que nós fazemos como os hipócritas que ficavam nos cantos, em pés nas sinagogas e nos cantos da rua. Não, é a prece que nós fazemos do coração. Aí Kardec também questiona muito, era um questionador, né? Era um estudioso, um professor, como todo professor ele questiona. Outro questionamento de Kardec é, nós podemos fazer, como nós devemos fazer a oração? Porque às vezes a gente fala, será que eu posso fazer sentado, em pé, deitada? Não importa.
A oração pode ser feita de qualquer jeito. Às vezes a gente levanta, muitas vezes atrasados, hoje que a gente é aposentado, não mais, né? A gente fica um pouquinho mais na cama, levanta com folga, não tem que sair correndo, mas aqueles que trabalham, às vezes levantam atrasados, tomam um banho correndo, põe a roupa, às vezes nem come, vai comer aonde no trabalho, porque não dá tempo. Enquanto está se dirigindo ao trabalho, faz uma prece, pede a Deus proteção para aquele dia. Pode estar dentro do carro, pode estar na rua andando. Às vezes a gente está caminhando, fazendo a nossa caminhada diária. Quando estivermos caminhando, façamos uma prece. Não importa a posição que estivermos, do jeito que estivermos. Pode ser em pé, deitado, ajoelhado, tomando banho, andando na rua, dentro do ônibus, dentro do carro. Não importa. Nós temos que colocar o sentimento e não nos esquecermos, quando levantamos, de pedir proteção para aquele dia e quando nos deitarmos, de agradecer mesmo as coisas ruins que aconteceram, porque nós não temos só dias bons. Aliás, eu acho que a gente tem muito mais dias turbulentos do que dias agradáveis. Então vamos agradecer a Deus, porque é na dor também que nós aprendemos mais. Quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. E a dor é uma grande mestra em nossas vidas. Ela nos ensina a nos posicionarmos diante da vida, né? Então é isso, nós temos que aprender a isso. E quanto à prece, Deus é contrário à prece falada, à prece exterior? Não, Deus não é contrário. Desde que aquilo que a gente fala saia do coração. Agora, se a gente não falar de coração, também não tem sentido nenhum, ela não chega em lugar nenhum, né? Porque aí aquilo que Jesus disse, tudo que pedirdes com fé em oração, vosso Pai Celestial que está no céu, nos atenderá. Então, se a gente fizer em voz alta, mas que saia do coração, não tem problema nenhum. Vai chegar onde tem que chegar. E diz, eu acho que é no nosso lar, eu não lembro se alguém lembrar e não for me corrija, mas tem um departamento de oração, né? Que as nossas preces chegam, são catalogadas, é como se fosse uma ficha, né? Então você pede lá, ela é catalogada e nenhuma fica sem ser atendida. Mas nós temos que entender como são as respostas. E para entender essa resposta, nós vamos contar mais uma história. Eu adoro contar histórias, né? Mas às vezes Jesus usava de umas palavras simples, de uma forma tão simples de explicar e de se comportar diante dos seus discípulos, mas de uma profundidade que muitas vezes a gente não consegue aplacar. Nós temos o livro Jesus no Lar, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E é um livro fantástico, só de história, assim, sabe? História assim. Por quê? Jesus teve um período na sua vida que ele ficou hospedado na casa de Simão Pedro. E aí eles, todas as noites se reuniam, de dia eu não sei, mas à noite eles se reuniam e ficavam em conversação, e muitas pessoas iam em busca de conversar com Jesus, pedir um conselho, uma orientação. E Jesus percebeu que era um grande momento para fazer os ensinamentos. Então ele propôs o Evangelho no Lar. Então o primeiro Evangelho no Lar foi realizado na casa de Simão Pedro, quando Jesus esteve lá. E aí todas as noites eles tinham uma conversação de dúvidas, pedindo explicações. Certa noite Bartolomeu chegou para Jesus e pediu para que ele explicasse como eram as respostas celestes. Essa lição é a lição 28, chama Resposta Celeste. E aí Jesus então começou a contar a história. Que havia um antigo instrutor espiritual das verdades celestes que iria sair da onde estava para em diversas aldeias levar as verdades divinas. Então ele saiu com o seu companheiro fiel, o cão, e foi. Mas antes de sair, ele fez uma prece, pedindo amparo ao Criador, pedindo que a viagem corresse bem.
Ele começou a caminhada. Ele e seu amiguinho. Só que chegou num momento da noite, ele viu que não chegava a aldeia que ele estava indo, não chegava essa aldeia nunca. Ele falou, eu vou ter que me deitar, me aconchegar em algum lugar para poder continuar a caminhada no outro dia. Aí ele olhou assim um barranco na beira da estrada, sabe aquele, mesmo estando escuro, prenunciava chuva, não estava uma noite linda não, com aquela lua maravilhosa. Aquele barranco que tem como se tivesse sido escavado, não era uma caverna porque era um barranco, né? Mas tinha um buraco que eles podiam entrar, que ele poderia entrar. Ele falou, vou me recolher ali com o cachorro. Quando ele chegou na beira dessa cova, desse barranco, veio um chaminho. Aí ele não pôde ficar ali. Ele saiu e continuou a caminhada. Andou mais um pouco, logo ele encontrou um rio. E nesse rio a estrada se bifurcava, tinha uma ponte. E do lado de lá da ponte ele conseguiu observar, mesmo não dando a raridade que ele queria que estivesse, que a terra era branquinha. Ele falou, vou ficar do outro lado e vou me aconchegar ali. Quando ele foi pisar na ponte, a ponte rachou. E o rio levou a ponte embora. E ele continuou com o seu cachorro, mas bem desanimado, né? Porque pediu a proteção a Deus, ao Criador. E chega lá, já acontece duas. Mas ele continua, aí ele encontra uma árvore frondosa. Essas árvores antigas, que ela forma um buraco, abre dois lados da árvore, tem um espaço que a gente pode até entrar. Ele falou, vou me acomodar ali. Quando ele estava chegando, a árvore vem, rachou, bateu um vento, a árvore rachou e caiu. Ele continuou. Nisso começaram os raios, trovões, e o cachorro desapareceu na escuridão. Mas ele viu uma luz de um casebre rural. Aí ele foi, bateu na porta, o homem atendeu, e ele explicou a situação, que ele estava assim, tinha que ter um pouso, porque ele não tinha chegado no local. O homem foi ríspido com ele, grosseiro até, e disse que não dava hospedagem para estranho à noite. Ele chorou, implorou, não teve conversa. Ele se afastou, mas não ficou muito distante da casa, ficou no tempo, chuva, raios e trovões. E de madrugada ele escutou gritos, palavrões. Mas ele ficou quietinho onde ele estava, não quis sair de lá. Aí amanheceu o dia, a chuva tinha passado, o temporal foi embora, e ele encontrou um camponês ali, que relatou que naquela noite, uma quadrilha de ladrões, assaltantes, foram até aquele casebre, entraram, mataram todos os moradores e roubaram tudo. E ele percebeu que ele tinha feito o caminho errado, que não era aquele caminho que ele deveria ter feito. Aí ele volta. Quando ele chega na árvore, ele encontrou mais alguém por ali, e ele disse que ali era onde os lobos se juntavam uma noite para dormir. Então ele só levou, pensa, o olhar em Deus, né, no firmamento. Voltou um pouco, chegou na ponte. Um outro camponês lhe disse que aquela terra branca, alva, convidativa, era um lamaçal que muitos viajantes imprevidentes acabaram morrendo porque era uma areia movediça. Então ele volta mais um pouco. Quando ele chega na cova, na beira do barranco, ele fica sabendo que ali era um ninho de serpentes. Então ele ajoelha, agradece ao Criador por tudo aquilo que ele passou, por ter sido livrado daqueles perigos, e refaz o caminho correto. E aí Jesus finaliza a história dizendo para Bartolomeu, nós temos que ver quais são as respostas celestes e saber identificar as respostas. Então, muitas vezes nós pedimos algo que não nos é possível naquele momento. E recebemos outra coisa que nos favorece, mas que nós não compreendemos. Então, nós temos que aprender a identificar as respostas celestes. E continuando no livro dos Espíritos, nós vamos na questão em que
Kardec questiona os imortais se nós podemos rezar pelos mortos, porque existem alguns segmentos religiosos que proíbem oração para os mortos. Kardec diz que não, que nós podemos sim, mas as nossas orações não se livram dos seus, digamos, pecado entre aspas, né, das suas dificuldades. Muitas vezes eu já escutei isso, vai rezar por fulano, porque ninguém está se lembrando dele e a única forma dele sair do purgatório é se rezar para ele. Alguém tem que rezar. Aí eu já questionei, mas se ninguém rezar, ele não vai sair? Não, não vai sair. Essa foi a resposta. Não sairá. Então, o que as nossas orações, como elas chegam para aqueles que já partiram? Elas chegam como um bálsamo, que alivia as suas dores, o seu sofrimento, mas não os tira do local que eles estão. Por quê? Nós temos livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ninguém pode interferir. É uma liberdade que Deus nos deu, um presente, é uma liberdade de escolha. Por isso chama livre-arbítrio. Só nós podemos tomar decisões das nossas vidas. Tanto que muitas vezes nós temos nosso mentor, nosso anjo de guarda. Ele não nos fala, não vai para aquela rua ali que você vai ser assaltado. Ele pode nos intuir. E se nós estivermos abertos a essa percepção, não vou por aquela rua, não, fiquei com medo. A gente capta em tudo aquilo que nos foi falado, mas às vezes se você falar, não, eu vou por aquela rua, deixa. E não interfere no nosso livre-arbítrio. As nossas orações, como aqueles que já partiram, que já se encontram na erraticidade, funcionam da mesma forma. As nossas orações podem auxiliá-lo a quê? A se conscientizar dos seus equívocos, das suas necessidades. E aí sim, ele vai pedir a Deus, pedir aos protetores, pedir aos santos, de acordo com o seu entendimento religioso, para ser auxiliado. Aí o auxílio chega. Então as nossas orações auxiliam na conscientização e chegam sempre como um bálsamo para aquele irmão que está em sofrimento, porque todos nós somos facilmente equívocos. A gente acha assim, não, eu não, na hora que eu desencarnar eu vou para o nosso lar. Deus me dera eu ir para o nosso lar. Olha, a gente já está no umbral, né? Que aqui já tem nos sufocado. A gente está esperando o quê? A gente acha, né, que a gente é muito bonzinho. Nós somos os santos, né? Os demônios são os obsessores, né? Como se nós não os atraíssemos, né? Nós aprendemos que eles são os demônios que são ruins e a gente é bonzinho. Mas esquecemos que é o nosso pensamento que atrai todos esses irmãos. Afinidades. As afinidades, a mesma coisa que a mosca, ela é atraída para o lixo e o colibri para a flor. Então, quando a gente era criança, quando eu era criança, vocês eu não sei, mas eu ouvia muito falar, me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tinha uma avó muito severa. Aí eu entrei no Espiritismo, me digas o que pensas e eu direi quem são suas companhias espirituais. Se eu estou feliz, se eu estou bem, quem é que está perto de mim? Se nós sabemos que a outra dimensão, ela se cruza com a nossa dimensão e eles estão aqui. E dizem, alguns dizem que para cada encarnado tem 7 desencarnados, né? Quem é que se aproxima de mim? Aqueles que estão com a mesma sintonia que eu estou, na mesma vibração, com a mesma afinidade. Agora, se eu brigo o dia inteiro, se eu faço tudo que eu não devo, se eu comer todo tipo... Estou aqui bonitinha falando, não maravilhoso, gente, no carro, primeiro que fechar, eu já xingo, já... Nossa, quem é que se aproxima? São os obsessores, mas nós aprendemos que não, eles são demônios, a gente é tudo bonzinho, né? Então, quando nós entendermos esse aspecto da oração, das nossas necessidades, e aquilo que Jesus veio nos trazer como ensinamentos, nós então passaremos a tirar o melhor proveito da oração para nossas vidas.
Nós vamos aprender a orar com consciência, sem exibicionismo. Nós vamos apagar a luz. E para apagar a luz, eu trouxe aqui a letra de uma música. Eu não vou cantar, gente. Não. Depois eu falo pro Edson, pode cantar. Eu já falei pro Edson, falei na outra palestra, que é assim, o Edson Toledo é fantástico, toda a palestra dele ele canta, né? Mas se eu cantar, eu não vou espantar meus males, eu vou espantar vocês. Então, mas nós estamos aqui para praticar a caridade, ter não, paciência. mas essa eu não posso fazer, essa aí não tem jeito não. Então, Gilberto já tem uma canção que é... Assim, eu acho que ele estava muito inspirado no dia que ele fez, e ele pegou a lei de adoração e fez. Ele leu o livro dos Espíritos antes. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão. Os palácios, os castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, nada do que eu pensava encontrar. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz. Muito obrigada, Deus. Então nós vamos apagar a luz para falar com Deus na hora do passe. Neste momento, caríssimos irmãos, vamos nos preparar para esse momento, socorro através do passe. Que cada um possa, no momento que estiver recebendo, elevar seu pensamento a Deus, mentalizando a imagem de Jesus, e juntos, pacista, paciente, em comunhão através de oração, para que o lenitivo necessário seja trazido a ambos. Que o Senhor permita que os benfeitores queridos possam nos auxiliar nessa transmissão de energia, nessa transmissão de amor. Que o Senhor abençoe a todos nós e pedimos a permissão para iniciarmos o socorro através do passe. Assim.